Questão número 3, pessoal, fala sobre os tropismos. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais. Olha aí, ó, hormônios vegetais e direcionados por influência do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo, geotropismo, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fitohormônios, aí tem aí espacinho, nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas desse fitohormônio, por exemplo, o crescimento celular, o qual a curvatura do caule em direção à luz. Meus amiguinhos, olha só a questão, que é o que mais interessa para a gente. O que está sendo colocado aí, ó. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fitohormônios como A. Observe aqui, por favor. O hormônio que faz essa situação de, vamos dizer assim, ocorrência dos movimentos diferenciais é a auxina. Aí, nas diferentes estruturas da planta, a alta taxa desse hormônio, por exemplo, pode viabilizar o que nós chamamos a indução. Essa indução, crescimento celular, o qual, volta aí, ó, pode provocar, olha só, provocar o quê? A curvatura do caule em direção ao quê? À luz. Já estou dizendo para vocês qual é a questão. A questão certa aí é a letra B, tá legal? Com relação à auxina. Agora, eu queria que você observasse uma coisinha bem importante. Veja aqui o que eu coloquei para vocês. Tropismos. O que são tropismos que eu estou falando aí na questão? São movimentos orientados que ocorrem em certas partes da planta, induzidos por um fator ambiental. Resulta de um crescimento desigual em lados opostos do órgão, fazendo com que este se curve. Como é que nós classificamos esse tropismo? Observe aí, por favor. Tropismos estão relacionados com duas situações, para ser bem específico. Tropismo, direção de movimento, natureza do estímulo. Eu queria lembrar para vocês que os movimentos vegetais não estão direcionados apenas para os tropismos, tem os nastismos também. Tropismos são esses aí, que eu coloquei na natureza do estímulo. Fototropismo, tigmotropismo, quimiotropismo, geotropismo. Só para lembrar, fototropismo, aquele que está relacionado com a luz. Exemplo, caule, cresce a favor da luz. Raiz, contra a luz. Por isso que a direção do movimento vai distinguir. Caule, fototropismo positivo. Raiz, fototropismo negativo. Tigmotropismo, aquele tipo de movimento que tem a ver com contato. Tipo, as plantas trepadeiras, que para poder crescer, tem que se agarrar em alguma coisa. Então a gente chama isso de quê? Estímulo por contato. Quimiotropismo. O quimiotropismo é aquele que vai acontecer quando a alteração ou o crescimento vegetal se dá por influência química. Vamos dar um exemplo. Lembra do tubo polínico? O tubo polínico ele vai direcionar-se na parte feminina a partir do momento em que nós temos a chegada dele no gineceuzinho feminino, lá na regiãozinha feminina. Tá legal? Lá na porçãozinha que a gente chama de pistilo da flor. Lá embaixo, geotropismo, crescimento que tem a ver com a gravidade. Agora, todos esses que eu acabei de falar dependem disso aí que eu estou colocando na telinha para vocês. Depende de quê? Dos hormônios vegetais. Meus amigos, hormônios vegetais são substâncias orgânicas que atuam, nesse caso aí, expressadamente em quantidades que viabilizam a sintetização de certas zonas da planta. Tipo raiz, tipo caule, tipo aonde? Folha. Tudo isso depende da participação de quem? De hormônios. Na telinha eu vou colocar para vocês uma sequência. Observe aí, por favor, bem rapidinho. Olha só, as auxinas. Ih, deve cair auxina, tá? Eu estudaria. Eu anotaria hoje, ó, João Melo disse que a auxina pode cair. Anota isso aí, pessoal. A auxina é muito importante para a planta porque estimula o alongamento celular, desenvolvimento da planta. Olha só outra coisinha. Estimula a formação de novas raízes. Você já ouviu falar na cultura de tecidos? Ah, que legal, né? Professor Magdi, um abraço para você da faculdade. Ele está trabalhando e trabalha há muito tempo com desenvolvimento de culturas vegetais. E eu tenho a oportunidade de estar lá com ele. Observe aí, por favor, o que essa cultura vegetal pode viabilizar. O desenvolvimento de calos, induzido por hormônios. Um deles é a auxina. Olha só, estimula a formação de raízes, intervém no processo de dominância. Ah, pode cair isso aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu anotaria. Dominância apical. Não tenho previsão, mas eu acho que isso pode cair. Alunos, o que é dominância apical? É quando a região apical impede o desenvolvimento da região lateral. Que região lateral é essa? Gema lateral, certo? Só existe um hormônio que pode quebrar isso, é a citocinina. Observe aí que eles fazem indução de partenocarpia.
João Melo, o que é isso? Desenvolvimento de frutos sem sementes. Eu posso fazer o impedimento de uma fecundação, botar hormônio como ácido indolacético acético e fazer o desenvolvimento de um fruto sem sementes. Um outro hormônio que eu acho muito importante para vocês, alunos, são as giberelinas, ácido giberélico. Observe, o que elas fazem? Estimulam o crescimento juntamente com as auxinas, atuam sobre alongamento também junto com as auxinas, promove a partenocarpia também em algumas espécies. Partenocarpia que eu falei para vocês que tem a ver com o quê? Com as auxinas, desenvolvimento de frutos sem sementes, indução de expansão foliar, interrompimento da dormência. Só um detalhezinho que eu acho importante. Desenvolvimento de semente em algumas espécies vão ser motivadas pela giberelina. Tem um outro hormôniozinho que eu queria falar para vocês, são as citocininas. E eu queria colocar para você algumas situações. Quais são? Indução à citocinese. Para quem esqueceu o que é isso, divisão do citoplasma. E síntese de DNA, que acontece na interfase. Promoção de iniciação, ou promove a iniciação celular, que eu coloquei aí, a proliferação de gomos. Outra coisinha, ó, inibição da formação de raízes, devido a situações ambientais. Outra, bem rapidinho, retardo do envelhecimento, que a gente chama de senescência. Os tecidos vegetais são retardados de se desenvolverem quando as situações ambientais são desfavoráveis. As condições externas são muito importantes para o desenvolvimento vegetal. E olha só, estimula a germinação das sementes e, para finalizar, também partenocarpia. Agora, olha o último que caiu no vestibular. Ó. Promove o fechamento dos estômagos, quem? Ácido abscísico. Vamos dizer assim, ácido abscísico é o do contra. O que significa isso? Ele faz tudo diferente. Ele faz ao contrário. Ele fecha os estômagos, ele promove dormência de germinação de sementes, ele impede a planta se desenvolver. Ou seja, é o hormônio que é mais produzido quando as situações ambientais são dificultadas. O último que eu queria colocar para você, que caiu mesmo no vestibular, foi esse aí, o etileno. Etileno é um hormônio que faz isso aí, pessoal. Acelera o amadurecimento dos frutos e a abscisão de quê? De folhas e frutos. Só uma coisinha bem importante. Foi o último que caiu. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Duas situações que podem acontecer para vocês. Quais são elas com relação a etileno? Olha só, primeira delas. Se eu pego na geladeira, deixo uma água aberta lá, um pote aberto, e eu tenho, por exemplo, um fruto maduro dentro da geladeira. Você já percebeu que se for da noite para o dia, quando você acorda, que você toma uma aguinha, ela está com gosto do fruto? Tipo, sua uma manga, por exemplo. A água vai aparecer com gosto de manga. João Melo, já é um método sofisticado de fazer um suquinho diferenciado? Não. Quem é que sai do fruto e se concentra na água? O etileno, que é um gás. O etileno, ele participa da abscisão foliar e abscisão de frutos. Então, eu acho muito importante para você conhecer esses hormônios. Só para frisar vocês rapidamente, quando eu coloquei aí, a questão certa envolve auxina, estímulo do desenvolvimento vegetal. Pessoal, olha, eu queria avisar vocês que para mim foi muito importante participar aqui com vocês. Agora, eu volto a afirmar, é muito importante que você estude a parte de hormônios vegetais. Os hormônios vegetais devem cair no vestibular esse ano. Transpiração vegetal pode cair no vestibular esse ano, tá? Então essa é a grande dica que eu quero passar para vocês. E essa dica de botânica, eu sei, é uma questão, mas é uma questão que pode ser decisiva. A Ayrton trabalhou com vocês aqui já deu questões que envolvem biotecnologia. Então, amiguinhos, pega as dicas que estão sendo passadas nas aulas do professor Luiz Carlos. Estude-as. A finalidade não é só fazer questão. A finalidade aqui é ajudar vocês. Ajudar a quê? A vocês conseguirem passar no vestibular. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, dos nossos alunos em geral, tá legal? Um abraço a todos vocês, tá? Um abraço aos familiares, obviamente. E um abraço especial ao professor Luiz Carlos, que está promovendo essa aula. Isso é muito importante para vocês, tá? E, logicamente, que todo o pessoal que trabalha com o intuito de lhe ajudar, a gente vai estar sempre de braços abertos. Então, um abraço, força vocês vestibulandos, a gente acredita no seu potencial, tá legal? Então, grande abraço. Bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, ou então mandar um e-mail para ele, que ele já entra em contato com toda a equipe e a gente prontamente tira suas dúvidas.